Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Meu nome é Carlos e nós vamos conversar até que o pessoal acabe de tomar passe ou até o assunto acabar. Eu acho difícil o assunto acabar porque a conversa dessa noite é um capítulo interessante do Evangelho segundo o Espiritismo e que diz respeito a todos nós. Por isso que eu acho que vai ser muito bom, é o capítulo 14, que fala: honrai o vosso pai e vossa mãe, para que tenhais vida longa na terra que o vosso pai lhe oferecerá. Então, antes da gente entrar nessa questão de honrar o vosso pai e vossa mãe, eu fiquei pensando durante a tarde e eu não consegui chegar numa conclusão. Eu queria que vocês me ajudassem. O que é honrar pai e mãe? O que é honrar? O que seria esse honrar? Quem pode me ajudar? Eu acho que seguir os exemplos que eles nos deixaram. Não trazer sabores para os pés. Tá, seguir exemplo, não trazer aí angústias, né, de sabores, né, problemas. Tá. O que ele fala aqui dos dissabores, né? A gente procurar. Você falou do... Sim. Então aquela história de eu não pedir para nascer, isso aí é... pediu muito, né? Você pensa que não pediu, né? Você pensa que não pediu, mas pediu sim. Se a gente está aqui é porque foi feito um acordo. Então vamos lá, vamos tentar entender como é que funciona esse mecanismo. Só para que isso fique um pouco mais claro. Será que eu nasci lá na casa dos meus pais por acaso? Será que a Dona Maria e o Sr. Benedito, eles foram os meus pais por acaso ou não? Tem um planejamento? Tá. E quem planeja isso? Então é junto que a gente faz isso, né? Então vamos imaginar lá uma pessoa que... todo mundo lá no plano espiritual. Então estamos lá no plano espiritual e fala: olha, eu vou reencarnar. E aí, nessa minha condição de reencarne, nós temos que conviver. Vai ser bom que a gente conviva e dentro desse relacionamento pai e filho, mãe e filho. Então uma coisa a gente tem que entender. Você já imaginou o tamanho dessa família espiritual que você tem? Você já imaginou? Quantas vezes será que você já encarnou? Uma porção. Em cada ocasião, você teve contato com pessoas, um pouco com as mesmas, mas isso vai ampliando, não vai? Então, quanta gente que a gente já teve contato, quantas pessoas que já foram seu filho, sua mãe, seu pai, seu irmão. Então, muitas pessoas já conviveram com a gente. Então, o que vai acontecendo? Nessa ocasião, por exemplo, eu chego para você, como que é teu nome? Marco, então, eu vou me encarnar de novo aí, e aí, você não quer ser meu filho? Aí você fala: bacana, vamos lá, eu vou ser seu filho nessa ocasião. Tem duas razões que me levam a chegar para o Marco e fazer esse tipo de proposta. Quais seriam essas duas razões? Dentre outras, mas quais seriam as duas principais? Tá. Vai aperfeiçoando a ligação entre eles. Eu vejo por isso. Os livros que eu já li, é mais ou menos assim. Tá. Então... Assim, você quer ser meu filho? Eu quero ser seu filho. Eu acho bem isso. Eu acho que é toda uma história. Tá. Então, por exemplo, ó, eu gostei da resposta. Como que chama essa moça atrás aí? Teu nome? Aline. A Aline falou o amor e o resgate. Ela foi sintética, né? É isso. Então, por exemplo, quando eu chego para o Marco e faço essa proposta, é muito mais pelo amor, né? Porque nós temos afinidade. Aliás, eu não sei você, mas quando a gente observa a nossa família, aquela família mais próxima, cunhado, sogra, essas coisas, não conta, isso não é família, né? Irmão, pai, mãe. Se você for observar a tua família,
A maioria que está ali com você, você acha que é por amor ou por resgate? Sério? Sério, Aline? Quem é a Regina Barros? Você? Você quer falar? Ele vai. A Aline falou que é por resgate. E a maioria e os outros aí? O que você acha? A maioria das pessoas da tua família, eu até brinquei que sogra e cunhado a gente não conta, né? Assim, irmão, pai, mãe, são filhos. Será que são por resgate ou por amor que estão convivendo com a gente? Sério mesmo? Rapaz! Eu acho que é resgate, sogra e cunhado. Sogra e cunhado faz parte do pacote, né? Quando você pede alguém em casamento, você pede. A sua esposa está por aí ou não? Por isso que eu ia falar um pouco do que você falou, né? Que assim, dá a impressão que às vezes não é concentrado numa pessoa só, esta pessoa é resgate, esta pessoa é amor. Às vezes, cada pessoa a gente tem coisas que a gente percebe uma afinidade grande, um carinho, um amor, e tem outras coisas que a gente ainda não ajustou. Como ela falou ali, né? Vai ajustar as arestas. Dá a impressão que é um amor em crescimento, assim, uma afinidade que está aumentando. Isso. Então vamos lá. Então é claro que isso é uma opinião pessoal minha, tá? É só uma opinião minha agora. O Evangelho, em nenhum lugar isso vai ficar explícito. Eu penso que se a vida em família fosse composta por muitos, só por pessoas que a gente tem muito resgate pesado para fazer, ficaria muito difícil, ficaria insuportável. Então eu penso assim, que a maioria das pessoas, pela média que eu vejo, são pessoas que estão juntas por afinidade, e aí sempre vai ter ali no meio um ou outro que em alguns aspectos, como disse o Fábio, a gente vai ter que fazer alguns resgates. Mas isso sempre dentro da nossa capacidade, entendeu? Porque também não dá para ter um fardo muito grande, senão a gente não consegue. Mas no meu entendimento, pela visão que eu tenho, eu acho que a maioria, porque quando eu observo a minha família, quando você observa a tua mais de perto agora, você vai ver que, de repente, seus pais, pode ser que teve uma diferençazinha aqui, outra ali, os irmãos, mas a maioria das pessoas a gente convive bem, né? Ou deveria conviver bem, né? Ou deveria, né? E aí tem um ou outro ali que a gente realmente sente que é um pouquinho mais complicadinho, né? Tive uma vez difícil com minha mãe. Ela era muito difícil. Mas hoje eu agradeço pela ter me trazido de volta. Pela ter me dado essa oportunidade, sabe? Por muitos anos eu tive muita mágoa. Agora eu não tenho mais. Que legal. Agora eu consigo agradecer, porque ela me deu a oportunidade de voltar aqui. Eu, de certa forma, não tenho muita coisa com ela. E muitas vezes a pessoa dá pra gente aquilo que ela tem, né? Não dava para ser coisa mesmo. Poxa, eu olho, por exemplo, para os meus pais. Minha mãe desencarnou agora em janeiro, 91 anos. Meu pai desencarnou também em 2017, também com 90 anos. Então, eu fico observando, por exemplo, eram pessoas sem cultura, né? Sem grandes conhecimentos acadêmicos, mas pessoas de muita sabedoria. E talvez vocês observem isso também, né? Nas pessoas seus pais, seus avós. E aí você vai observando que muitas coisas eles conseguiram passar, mas dentro daquilo que eles tinham. Porque às vezes eu tô fazendo um julgamento do meu pai por algo que ele me fez há 50 anos. Entendeu? Eu estou dizendo assim, poxa, lá na minha criação, meu pai não foi legal. Eu falo, quantos anos você tem? 60. Quantos anos você tem? Pô, faz 50 anos que aconteceu isso. O seu pai não era esse senhor de 90 anos hoje. Ele era um homem de 40. Muito mais imaturo. Entendeu? Então, poxa, a vida era muito mais difícil. Então, quando alguém me cobra algo que eu fiz há 20, 30 anos, cara, aquele cara não era eu hoje. Como diz Heráclito, né? A gente muda todo dia.
Então, eu acho que nós mudamos, não mudamos ao longo do tempo? Alguém já falou para você que você mudou? Já? A gente nem pergunta se é para melhor ou para pior, né? Mas é claro que tem uma mudança ao longo do tempo, e tomara que tenha. E é importante que a gente fique atento a isso, para que a gente possa ir corrigindo. Aí o que acontece? A gente tem toda uma existência, então vamos voltar lá no plano espiritual. Então a gente combinou, esse combinou, é claro que não é uma eu e você, né? Isso aí tem todo o apoio da espiritualidade, tem todo mundo, né? Aí, vamos embora. Não é bem assim, né? Tem que combinar, se você vai ser meu filho, precisa combinar com quem vai ser tua mãe também, para ver se ela topa, né? Então, assim, é todo um combinado aí da espiritualidade, né? E dentro daquilo que a gente pode também, como eu falei. Beleza, vamos lá encarnar. Só que não é sempre por amor. E aquele cara que foi difícil? Como que é teu nome? Mateus. Vamos supor que o Mateus, ele foi aquele cara que... complicado, a gente brigou muito, a gente, sabe, chegou... E quando eu falo brigou muito, a gente está falando de coisas muito sérias. Não é de não falar bom dia no elevador. Tá? A gente está falando de homicídios, de coisas muito sérias. Você acha que eu vou querer que o Mateus entre na minha família? Não. Mas aí não são os renascimentos de resgate? Então aí isso é a espiritualidade que vai colocar. E que bom que a gente esquece disso aí. Você já imaginou a criança nascendo, você lá na maternidade, e se você se lembrasse da criança? Aí eu tô lá, paizão, nasceu o filho, vem, eu olho o Mateus, eu falo, danado, agora eu te pego, porque você tá pequenininho. Você entendeu? Aí, você já imaginou como que seria a minha relação com ele, se eu lembrasse do que ele fez para mim? Ao passo que, por exemplo, com o Marco, que eu já vim por afinidade, vamos supor que são 2 filhos, já vai ser uma relação muito mais tranquila. Então, graças a Deus que a gente não lembra. Mas quase toda família traz uma pessoa difícil. Assim não tem graça, né? Não tem graça, fica muito fácil. Né? Tem que ter um pessoal mais complicadinho lá pra gente. Até para poder... Para que vêm essas pessoas difíceis? É claro que as outras pessoas, nós não somos difíceis. Por que vêm essas pessoas difíceis, às vezes, conviver com a gente? Para quê? Qual que é o intuito disso? Mas continua ali. Tá, mas aí vamos supor que você nasceu minha irmã, tá? Eu tenho idade para ser teu pai, vamos supor que se você fosse minha irmã, reencarnou. E eu e você não nos damos bem. Qual que é essa intenção da espiritualidade? Que a gente bote fogo na casa? Que a gente se acerte. Porque o que acontecia antes? A Aline, lá numa outra vida, de repente ela foi uma inimiga minha, agora ela é minha irmã. E o irmão, a gente que ainda tem um pouco disso, a gente quer proteger, né? A irmã quer proteger o irmão mais novo, né? Então a gente tem então já não vem um carinho. Então esse carinho, ele vem para compensar aquela animosidade. Só que depois de um certo tempo, a gente vai começar a mostrar as garras. Né? Mas aí espera-se que muitas coisas... Você quer ver uma coisa? Alguém já falou para você que não ia com a tua cara e depois que te conheceu melhor passou a gostar de você? Já? Então não foi só comigo. Já teve mais gente. Por que essa pessoa que não ia com a sua cara passou a gostar de você depois? Porque ela passou a te conhecer. Ela passou a te ver de outra maneira. Então... Quando eu tinha uma dificuldade com a Aline, e agora eu encarno e ela é minha irmã, eu não vou ter oportunidade de conhecer a Aline melhor? Então, de repente, muitas coisas, só por isso, elas já vão... Depende do tamanho do BO, né? Aí já vai passando. Né? Porque a gente vai ter essa oportunidade de conviver e ter uma convivência mais estreita. Então, olha que bacana esse laço familiar. Né? Como ele é interessante para a gente. Por isso que é importante a gente dar valor nesses vínculos familiares. Porque eles vão fazendo com que a gente olhe as pessoas de outra forma. Eu vi uma vez lá em Uberaba, eu já falei isso aqui, mas o público é rotativo, uma placa numa casa espírita falando assim, como as pessoas melhoram depois que nós passamos a gostar delas. Porque não são elas que melhoram, somos nós que passamos a ver te ver de outra forma. Né? Então agora eu estou te vendo com muito mais benevolência. Né? Imagina... O meu filho, o meu netinho,
ele chega, por exemplo, e faz uma gracinha. Eu tenho lá 2 netinhos de 5 anos, isso é verdade. E os moleques são assim, uma belezinha, sabe? Belezinha. Então para mim, que sou avô, eu falo, olha, que bacaninha que ele está fazendo. Mas para você que está do lado, muitas vezes você fala, que molequinho chato. Né? E qual é a diferença do meu olhar para o seu? O seu é afetividade. A afetividade é o amor. Então, não é o olhar. E quantas vezes você está lá no seu prédio, você está na sua vizinhança, na tua família mesmo, e está lá aquela criança, você fala, meu Deus, mas ninguém vai dar um jeito nesse menino, né? E a mãe está achando lindo o que ele está fazendo. Se fosse meu. Aí quando eu tenho, faz pior que aquele e você não faz nada, não é isso? Então, por quê? Porque a gente não vê. Eu já vi pessoas que viraram, por exemplo, quem tem filhos adolescentes, né? Se não teve, vai ter um dia, pode ficar tranquilo que vai chegar a vez de todo mundo, né? Então, o que acontece com o filho adolescente? Ele dá respostas, às vezes, que não deveria dar. Não é isso? Mas não é que ele não goste de você, não é que ele seja um cara super mal educado, né? Minha filha mais velha tem 40 anos e o meu mais novo tem 15. Entendeu? Então eu consigo conviver com tudo isso, né? Então, ao mesmo tempo que eu convivo com uma senhora quase de meia idade, né, eu convivo com um garotão de 15. E eu falo, cara, mas você está pensando que você está falando com quem? Mas não é que seja, é o jeito do adolescente falar. E aí você tem que ir dando medida para ele, não é? Só que quando sai, as pessoas falam, nossa, como teu filho é educado. Não é isso que o adolescente faz com a gente? Né? Você fala, por que não é aqui em casa assim também, né? Então, mas em casa não, ele está acostumado. Mas não é isso que vai fazendo com que a gente se ajeite, um ensine para o outro e vai aprendendo. E ao mesmo tempo que eu ensino algumas coisas para ele, muitas coisas, ele também ensina coisas para mim. Tem coisas que dá para a gente aprender com adolescente? É a internet. Então, além disso, né, que é tecnologia, mas tem muitas coisas que a gente aprende, até porque a gente faz uma leitura diferente do mundo. A gente passa a ver o mundo de outra forma. Então, dentro dessa convivência que a gente vai tendo, os dois vão crescendo. Né? O pai, o filho, o irmão, a irmã. Então, todo mundo vai crescendo dentro dessa convivência. E a gente vai aprendendo o quê? A amar. E aí tem gente que fala assim, toda vez que você encarna, você vai encarnar com o mesmo grupo. Você já ouviu as pessoas falarem isso? O que vocês acham disso? Pelo amor de Deus, né? Vamos dar uma variada, né? Por que não poderia ser assim? Ou por que não deveria ser só dessa forma? Fica fácil, né? Porque eu encarno a primeira, segunda, terceira, a gente já ajustou, agora é só alegria. Virou colônia de férias. Mas o que acontece? Eu não tenho que amar cada vez mais as pessoas. Então, quando você encarna, você tem um objetivo. Qual que é o seu objetivo ao reencarnar? Oi? Isso, mas qual é o objetivo? Qual que seria o seu propósito de vida? Evoluir. Né? Que eu costumo brincar, não é comprar uma casa. Qual é o seu propósito de vida? Comprar uma casa. Não pode ser. Porque a casa você vai e ela fica. Então eu não vou encarnar para comprar uma casa para morrer. Então eu não precisaria dessa casa. Né? Eu encarno para evoluir. Tá? Então dentro desse meu processo evolutivo, né, o que vai acontecendo? Eu vou me ajustando com essas pessoas. E quanto mais eu vou vivendo, mais vai aumentando esse vínculo. Vai aumentando esse laço. Porque senão ficaria só aquela turminha e não teria muito sentido. Até que esse laço vai aumentando tanto, mas tanto, que eu vou ser o quê? Eu vou ter toda a humanidade. Eu vou aprender, não que eu vou ser irmão, o pai de toda a humanidade, mas eu vou aprender a amar a todos. Porque eu vou aumentando esse círculo. Você concorda comigo? Né? A gente vai ampliando esse vínculo aí. Até o ponto da gente aprender a amar. Que a gente não encarna para evoluir. O que é evoluir? É aprender a amar. Como se todos fossem os nossos parentes. Imagina eu vindo para cá, de repente eu estou ali na avenida,
e passa um moto. Sabe aquele pessoal de moto? Deve ter alguém que anda de moto aqui, não tem? Para eu dar direito de resposta, não tem ninguém? Então, alguém que anda de moto. Então, por exemplo, você está andando aqui numa avenida e vem aquele cara de moto te dá aquela fechada e te xinga. Já aconteceu alguma coisa assim parecida com você? Já? O que você fica com vontade de fazer com esse motoqueiro? Não conta, só pensa que eu já entendi o que você queria fazer com ele. Agora vamos imaginar uma coisa. Aquele motoqueiro, ou eu vou pegar o Mateus para Cristo. Mateus, bem jovem, então vou supor que o Mateus é um motoqueiro. Do mesmo jeito que eu estou com vontade de desganar o Mateus, porque ele me fechou, ele também deve estar pensando, mas velho no volante é um problema, né? E, poxa, não sei o que esses velhos estão dirigindo, não sei o quê. Então, ele também ficou com raiva de mim, porque ele achou que eu estava lento, porque eu mudei de faixa sem avisar e coisas desse tipo. Vou me inverter. Agora, o motoqueiro que passou é meu filho. A hora que passou aquela moto e eu fui xingar o cara, eu reconheci pela placa que era a moto do meu filho. Eu deixo para chegar em casa. Então, mas mudou o jeito, não mudou? Não. O outro vai embora, não sei quem é, foi embora. Meu filho em casa vai ter o segundo round. Vai ter o segundo round. Mas você concorda que já mudou o jeito que você está achando? Agora você já não está mais querendo esganar. Você está com medo que aconteça algo de ruim com ele. Porque você ama aquele rapaz. Entendeu? Então já mudou o jeito. Você já está vendo de outra forma. E quando chegar em casa, você não vai querer esganar e matar, mas você fala assim, Mateus, pelo amor de Deus, Mateus, se você continuar andando assim, não vai dar certo. Então já virou orientação. E o Mateus é esse rapaz aqui, ele deixou o capacete ali atrás. Aí o que acontece? O Mateus que ia xingar, ele conheceu que era o pai dele. Não mudou também? Por quê? Por causa do amor. Então quando você bota o amor na jogada, não mudou tudo? Então o que vai acontecer? À medida que a gente vai encarnando, a gente vai aprendendo a amar as pessoas. Uma coisa que eu já aprendi, tudo que acontece no trânsito, não acontece mais. Já não existe. Você já consegue ficar... Depois você conta pra gente o que você... Por exemplo, é que você é um homem que tem 60, né? Está muito tempo que eu tenho 60. Então, por isso. Uma outra coisa que eu aprendi é o seguinte: você nunca vai conseguir colher uma pera de um pé de goiaba. Porque pé de goiaba só dá goiaba. Sim. Então, você só pode pegar goiabinha e esperar goiaba. Então, tem pessoas e pessoas. Então, você não pode esperar tudo. Claro, claro. E a gente vai entendendo isso com o tempo, né? Você fala, poxa, eu estou esperando muito mais do que essa pessoa poderia me dar. Ou ela está esperando de mim muito mais do que eu poderia dar. Né? Então não tem como a gente fazer isso. Então, à medida que a gente vai aprendendo a ter esse amor, e isso não é fácil. Não adianta eu falar assim, olha, a partir de amanhã eu vou amar todo mundo. Eu não vou conseguir fazer isso. Eu não consigo do dia para a noite. A gente vai fazendo isso lentamente, é passo a passo. Lembra que eu te perguntei? Alguém já falou que você melhorou? Né? E todo mundo aqui unanimemente falou, sim, todo mundo falou que eu estou de parabéns. Né? Mas isso é uma mudança muito lenta. Todo mundo já fez escola de aprendizes aqui ou não? Não. Escola de aprendizes do Evangelho tem um negócio chamado caderneta pessoal. O que é caderneta pessoal? Você escreve ali algumas coisas que você julga que são defeitos que você tem, e aí, para você tentar melhorar. E quando a gente vai na escola de aprendizes, vocês estão naquela turma ainda, né? Quando você está na escola de aprendizes e escreve a caderneta pessoal, eu vejo as pessoas falarem assim, antes de começar a escola, eu era muito orgulhoso, agora não sou mais. Antes de começar a escola, eu era muito vaidoso, eu era muito pavio curto, né? E agora não sou mais. Eu terminei minha escola de aprendizes agora em 89, né? Coisa recente. E esses dias eu estava fazendo uma limpeza de guarda-roupa e achei minha caderneta pessoal. E eu comecei a ler a caderneta pessoal e comecei a dar risada. Porque eu falei, rapaz, há 35, 36 anos, eu achei que já tinha superado uma porção de coisas.
que eu ainda, até hoje, eu não superei completamente. Eu vou falar para você que eu não sou orgulhoso mais. Tem alguém aqui que não é orgulhoso mais? Ou que nunca foi orgulhoso? Não. Se você falar que não é orgulhoso, isso já é sinal que você é orgulhoso. Né? Eu sou humilde. Né? Então, é claro que isso, a gente vai conseguindo diminuir um pouquinho essa gradação. Mas você não consegue resolver tudo de uma vez. São coisas muito complicadas. Mas a gente tem que fazer força, né, para que a gente vá vencendo devagarinho essas coisas, né? Esses defeitos que a gente tem. Todo mundo sabe a diferença de vício e de defeito, não sabe? O que é mais fácil para resolver, vício ou defeito? Sério? Mais fácil o vício? Todo mundo concorda? É mais fácil parar de fumar ou parar de ser orgulhoso? Fumar. Tem remédio, né? Mais fácil parar de beber ou mais fácil parar de ser maledicente? Né? Então, os dois são muito difíceis, mas o vício é algo que você adquiriu aqui. Então, você consegue. O outro não, algo que está em você. E é muito mais difícil da gente abrir mão disso aí. E aí, quando a gente encarna, e agora eu estou aqui, sou filho da Maria, do João, do José, a gente tem várias fases desse relacionamento, e isso que é muito bacana. Durante a infância, os pais cuidam da gente. Depois de um determinado tempo, a gente se iguala, né? Então, quando você chega lá dos 25, 28, 30 anos, adquire uma independência, agora igualou. Você tem um respeito pelos seus pais, mas já não existe mais aquela relação, né, de faça e um manda, outro obedece. Né? Isso muda um pouquinho. E quando vai chegando a velhice dos pais e a gente vai ficando... Inverteu, né? Aí quase que você é filho do seu filho, né? Ou pai dos seus pais, né? Essa relação vai mudando. E aí a gente começa... Às vezes, se não tomar cuidado, a incorrer em alguns erros. Por exemplo, eu já notei isso. Eu vou comprar um tênis para o meu filho adolescente. Você já comprou um tênis, você sabe o preço de um tênis. Não é barato. Aí você chega lá na loja, manda o cara passar no cartão umas 10 vezes, porque aqueles tênis caros para burro. E eu não tinha noção disso. Minha mulher que compra tudo em casa, um dia ela foi comigo, vamos comprar um tênis? Ah, vamos. Eu saí meio abismado, sabe? Eu falei, nossa, mas é isso que custa um tênis? É isso que custa um tênis, senão vai destruir rápido. Tá bom. Aí você compra. Passado alguns dias, chega sua mãe, de 80 e carqueirada, e fala, filho, eu estou precisando de um sapato. Geralmente aquele sapato, ele não custa o preço que custa um tênis do teu adolescente. E se você for comprar um sapato para a mãe, será que a gente compra com a mesma disposição que comprou o tênis para o filho? Ou se tiver irmãos, a gente vai pedir para rachar o sapato? Você comprar um tênis, eu vou dar um exemplo aqui só para você ter uma ideia. Você comprar um tênis, por exemplo, lá de R$500, para não ser muito caro. Um tênis de R$500, eu não estou falando muito caro para mim, eu estou falando muito caro da média, tá? Um tênis de R$500. Para o teu filho é uma coisa. Você comprar um sapatinho de R$500 para tua mãe, não é um pouquinho mais complicado? E se você tiver 3 irmãos, você fala, olha, 160 para cada um. Por que a gente faz isso? Se faz, eu sei que a maioria não faz isso, mas por que a gente faria algum tipo? Por que a gente... São 2 pesos e 2 medidas. O dinheiro não é o mesmo? As filhas sempre vivem Por que a gente... Por exemplo, seu filho, você não tem com quem dividir, né? Você dividir com quem? Não, dividir também. Sim. Mas a gente, às vezes, quer economizar, né? Onde eu quero chegar? Muitas vezes a gente gasta muito com o filho e gasta pouco com os pais. Para gastar com o filho. Né? Então, o filho merece. Mas por que a gente muda essa escala quando é com os pais? A gente deveria fazer o mesmo. Né? A mesma
da mesma forma, né, que uma coisa é feita, a gente também fazer. Né? Existe uma música dos Titãs que fala assim, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Ou seja, ele estende. O que o Evangelho traz, é interessante que ele fala assim, não é só você dar arroz e feijão para os seus pais, só comida para eles, quando eles dependem de você. É você dar mais do que isso. E esse mais, geralmente, não custa tanto quanto a gente imagina. Muitas vezes um passeio, aquele sorvetinho no final de tarde, que o Evangelho fala assim, naquele supérfluo que vai alegrar também aquele que recebe. Então, são coisas que eu falo, poxa, quando a gente para ver esses exemplos, né, a gente fica pensando muitas vezes. Você quer ver uma outra coisa que se faz muito? Visitar os velhinhos no asilo. Todo mundo aqui, alguém já fez uma visita no asilo dos velhinhos? É bacana fazer isso, não é? Pega lá um dia, leva algumas coisas dentro daquilo que for permitido e vai lá visitar aqueles que muitas vezes não têm quem faça por eles. É bacana? Claro que é. E deve ser feito sempre que possível. Mas muitas vezes, aquela tia ou os próprios pais, a gente acaba não dando uma assistência legal. Eu não estou dizendo nós aqui. Aqui todo mundo faz. Eu estou dizendo lá fora. Tá? Então, muitas vezes, eu visito o velhinho no final de semana, mas não dou para o meu velhinho ou a minha velhinha aquilo que eu deveria dar, que é atenção, carinho e comprometimento. Porque quando eu visito aquele velhinho lá no asilo, o que eu estou levando? Uma bolachinha, converso um pouquinho com ele e vou embora. Isso não gera comprometimento. Então, muitas vezes, quando eu falo assim, olha, você precisa ir lá, ficar na fila, para marcar uma consulta, para levar, e isso já é mais complicado. Né? Então, essas coisas, esse comprometimento, que é algo que talvez seja mais importante, até do que o dinheiro, até do que o sapato, coisas desse tipo. Porque às vezes eu não tenho o suficiente para tudo. Mas, sabe, essa atenção de ouvir aquele senhor ou aquela senhora contar uma história pela enésima vez para você. E não pense que com a gente vai ser diferente. Eu já estou começando a repetir umas histórias de vez em quando. Né? Então, a gente às vezes começa, puxa, então o meu pai, ele contava uma história e eu chegava daqui uns dias e ele contava a mesma história. E daqui uns dias contava outra. Até que você começa a ler isso aqui, você fala, cara, para que eu vou falar para ele que ele já me contou isso? Deixa ele contar, ele está tão feliz. Deixa ele contar de novo. E ele era super lúcido, não tinha Alzheimer, era super lúcido. Mas mesmo assim contava de novo a mesma história. Tem que agradecer em situações em que o idoso tem Alzheimer e não consegue nem se comunicar. Claro, claro. Então, de repente, aquela pessoa está ali e a gente não tem aquela paciência que deveria ter. Então, isso é muito importante. Então, essa questão da gratidão é muito legal. Mas essa história... Eu estava vendo esses dias uma notícia, uma matéria, que falava que muitas vezes a gente... Era um contozinho que falava assim, a mamãe não está bem, a gente precisa ir lá visitá-la. Essa semana eu não posso, que eu estou trabalhando, essa semana... Então a gente sempre arrumando, a pessoa sempre arrumando uma desculpa. Até que no momento que a mãe morreu, ele teve que largar tudo para ir lá, para enterrar a mãe. Então, poxa, não precisa esperar esse momento, né? A gente pode estar ali sempre, né? Fazendo essa questão da gratidão e entendendo que esse laço familiar, ele é algo que é circular. Então, hoje eu estou no auge da vida, de repente, como a maioria de vocês aqui, das faculdades mentais, da juventude, da força, mas, puxa, quando a gente vive um pouquinho mais, a gente vai vendo que tudo é muito passageiro. Eu conheço uma história de um senhor idoso que morava sozinho. E ele queria que os filhos e os netos viessem passar o Natal com ele. Então ele convidou um, outro, ninguém queria vir. Então o que ele fez? Ele mandou uma notícia de que ele tinha morrido. Só um minuto, já deu uma? Só um minutinho, só vou dar uma passe. Vai lá, conta, por favor, conta a história. Ele mandou a notícia para os filhos como se fosse ele que estivesse mandando outra pessoa. Ele tinha morrido e o velório dele ia ser na casa dele. Aí
Aí quando os filhos todos chegaram na casa dele, resolve ele entrar na mesa, arrumada, sentado na mesa, Esperando. Aí foram. Pois é. Aí as pessoas arrumaram um jeito, né? De... Conta. Estou falando para ele que, recentemente, eu estava na cama e senti alguém tocar a minha face. Aí eu pensei assim, por favor, me chame aqui para eu te ver, não sei quem é você. Por favor, não fica aqui. E aí eu fiz uma prece. Depois, no dia seguinte, acho que foi, eu senti que alguém estava conversando. Eu deitada na antessala, na TV, a outra sala entrando, e eu ouvi alguém conversar lá, falar, sozinha, de novo, não é possível. Sabe, uns dias eu comecei a me lembrar. Falei, para afagar minha pele, não pode ser o inimigo. Sim. Podia ser minha mãe. Aí eu chorei, falei, acho que foi assim, porque eu não vejo, né? Então ela veio a me ver. A minha sobrinha disse que esteve na colônia recentemente. Viu minha mãe e 2 irmãos dela na colônia. Foi visitar, falou, tia, desprendi e fui para lá. Não sei se ela já sabia que existia colônia, eu não sei. Mas ela... Então, isso é uma prova. Todo mundo ouviu o que ela falou, né? É uma prova dessa existência, dessa continuidade da vida, né? E isso é muito legal. Alguém está chegando na casa espírita há pouco tempo e ainda não entende bem essa ideia das reencarnações, desse ciclo? Matheus, não colou muito ainda esse negócio ou não? Tá. Tá. Mas você entende mais ou menos esse processo da reencarnação, como que ocorre? Que nós somos criados espíritos simples e ignorantes e vamos evoluindo, né, até que a gente possa ter um estágio legal e quando chegar num determinado ponto não precisa mais encarnar nesse planeta, né, e vai para lugares um pouco mais evoluídos. E isso é muito simples a gente entender, por quê? É como eu imaginar que eu estou no primeiro ano. Então, eu estou no primeiro ano, aprendi tudo que tinha aprendido no primeiro ano, agora eu vou para o segundo. Então, a Terra seria mais ou menos como se fosse um desses ciclos aí, né? E aí, o que é interessante, para você entender. A gente fala assim, por que não... Uma vez eu perguntei isso para um professor e depois eu entendi por que não podia. Falei, por que não pega os alunos bons, põe numa sala, e pega os ruins e põe na outra? Eu falei, não pode. Falei, por quê? Porque senão os bons vão arrebentar e os ruins vão morrer abraçados. Né? Então você tem que juntar, fazer um mix para que um ajude o outro para que possa evoluir junto. Entendeu? Por que não existem, não são só espíritos evoluídos igual a gente que tem aqui na Terra? Tá vendo? Tem um pessoal mais atrasado, né, para a gente poder ajudar eles. Eu espero que você tenha se consolado com isso, né? Acreditado nisso, né? Que a gente vê pessoas assim extremamente evoluídas aqui na Terra. Sabe que eu tinha medo quando era criança? Eu tinha medo de falhar, de fazer uma coisa errada e depois passar mal lá em cima. Eu tinha, sabe por quê? Meu pai lia. Nós mudamos uma casa que não tinha luz. E meu pai lia para nós na qualidade do fogão. Puxa. Sentava perto do fogão e ali ele lia o livro do André Luiz Nosso Lar para nós. E eu não esqueci algumas histórias. Olha que legal. Para mim foi ótimo. Eu sempre falo, não vou fazer isso. Depois eu vou sofrer por causa disso. Eu tenho que mudar. E por que eu tenho que tratar bem, por exemplo, os meus pais? Por que eu deveria tratar bem os meus pais? Se não fosse por eles, você não estava bem. Tá. O que mais? Porque a lei de Deus é uma lei de amor. Amor. Né? Por exemplo, qualquer um de vocês, que a gente só conhece superficialmente, você imagina se a gente tivesse, por exemplo, num lugar afastado e tivesse só a minha casa ali, e qualquer um de vocês chegasse, olha, desculpa, eu iria te receber mal? Não. Eu iria te dar aquilo que eu pudesse dar. Não é isso que a gente ia fazer, um com o outro? Então, poxa, se eu devo tratar bem as pessoas, por que eu trataria mal os meus pais, os meus irmãos? Então, na verdade, eu não trato bem você para que amanhã você me trate bem. Eu não trato bem minha mãe para que meu filho me trate bem na minha velhice. Mas são exemplos que ficam. São exemplos que ficam, mas eu posso ser um excelente filho e o meu filho não ser um filho para mim tão bom quanto foi. Não pode acontecer isso?
Pode. Porque a maioria das vezes é o que acontece. Engraçado, esse tema é sempre muito polêmico da minha última página do Espírito, que eu vi. Às quintas-feiras tem um trabalho lá de estudo do Evangelho, e aí o Omar Baiman foi um dos mais polêmicos que eu vi, porque muita gente trouxe assim, como que eu vou honrar um pai que me bateu a vida inteira? Ou como eu vou honrar uma mãe que me jogou no lixo? São casos que acontecem. E aí ele trouxe muito essa questão de que muitas vezes nessa vida você não vai conseguir amar, mas você tem que manter a questão do respeitar, do ser grato, de dar o suporte àqueles que te trouxeram daqui. Com certeza. Porque seria a questão que eu ia colocar agora. Foi bacana, porque quando eu trato, eu tenho o pai e a mãe que foram muito bons para mim, como no meu caso, e no caso de muitos de vocês, eu tenho certeza, é fácil até você dar uma retribuição. E aquele pai que já não era um cara tão bacana, bebia, chegava em casa, batia em todo mundo. Como que eu faço com esse pai agora? Tem duas opções. Eu falo, bom, ele vai colher o que ele plantou. E eu quero que ele se dane. E tem uma outra forma que seria eu mostrar para ele que existe uma outra maneira de fazer. Qual seria mais razoável? Né? Essa seria mais razoável. Agora, isso não deve ser usado para que eu julgue o outro. Entendeu? Eu falo assim, olha, a Aline, ela não trata bem o pai dela, tá vendo? Não, esse é problema dela. Eu sei que é claro que não, né, Aline? É só uma suposição. Agora, eu vou ter que tentar fazer isso diferente. Para isso que nós estamos aqui. Para aprender, para a gente se espiritualizar. Porque se eu só der para você coisas boas, se você tiver me dado coisas boas, gente, amar, isso é moleza. Molezinha. Agora eu quero ver a gente poder romper isso para aquele que não foi bom para a gente. E por que ele não foi bom? Porque ele não tinha, talvez, o conhecimento que você tem. Ele não tinha o grau de espiritualização que você tem. Então, vamos tentar fazer isso para ele. Simples assim. Entendeu? Porque senão a gente só fica retribuindo. Né? Então, quando que eu vou reconhecer aquela pessoa que realmente tem uma ética bacana? Não é pela ação só, mas é também pela reação que ele vai ter. Porque senão fica fácil. Eu fico pensando, olha, eu vou fazer coisas boas, mas eu não consigo retribuir isso. E eu sei que isso que você colocou ali é ponto comum em muitas famílias. Muita gente tem dificuldade de relacionamento com pais, com mãe, né, com filho. Então, como que a gente faz para resolver isso? É entender que a gente está aqui para aprender a amar. Só. Não tem outra razão da gente estar aqui. É para aprender a amar. E se a gente realmente está aprendendo a amar, talvez seja o momento da gente começar a colocar isso aí, principalmente para aqueles que estão mais próximos da gente e que dependem da gente. A psicologia ajuda muito a gente também, né? Eu tive a oportunidade de tempo atrás, de formar uma psicóloga, e aí falei do relacionamento com a minha mãe. E ela disse, mas quando a sua mãe ficou velhinha, ela foi morar com você, foi mal, na época foi. E você cuidou dela direitinho? Aí foi muito mesmo. Ela falou, então você perdoou. Porque quem perdoa foi no asilo. Eu já trabalhei assim. Não, remunerado. Vou voltar agora quando eu ficar pronto tempo. Quero fazer isso de novo, porque para mim é uma alegria. Mas ali você vê histórias terríveis. Mas assim, eu entendi o que você falou, tá? E a gente só tomar um cuidado quando a gente parte para a generalização, tá? Porque assim, pode ser que uma determinada pessoa, ela realmente não possa cuidar dos pais, tá? E aí o pai e a mãe talvez precisem de uma casa de repouso porque precisa de cuidados especiais. Essa pessoa às vezes tem uma vida, ela tem um trabalho, né? Então assim, a gente analisar, né, os vários ângulos, né? Que contou que tinha 10 filhos. Então a história é verdadeira, né? Uma mãe cuida de 10. E aí, quando a gente observar isso, então, olha, bacana. Então, como que eu vou fazer com os meus pais?
Então, se eu tiver a possibilidade, e talvez seja um momento muito bacana de convivência, né? Seja um momento muito legal de convivência, né? Pegar esse final da vida, porque, olha, para uma pessoa idosa topar e morar com o filho, é porque realmente ela já não tem mais condição de morar sozinha. Então, não é algo tão longo, geralmente é alguma coisa de poucos anos. Né? Então, mas isso talvez seja uma grande oportunidade de resgate para a gente, tá? Para essa relação ficar boa. Beleza? Tranquilo? Alguém quer falar alguma coisa? Vamos encerrar então?